Bom, já estamos de volta, né? Rapidinho, eu estou aqui nas redes sociais, estou acompanhando o que você está mandando para a gente. Aliás, agradecer aqui muitas mensagens mais uma vez. Pessoal sempre atendendo ao nosso chamado aqui, né? Para participar, mandar informação. A gente recebeu uma informação que agora, daqui a pouco eu mostro a imagem, né? Um internauta que compartilhou com a gente aqui um momento, estava passando no trânsito, fez a foto, mandou para a gente vai falar daqui a pouco. Do pessoal aí da prefeitura, aparentemente, né? Sendo carregado na caçamba de um caminhão aí aberto, sem segurança. Enfim, gente, questão complicada que a gente sempre fala aqui, é risco para esse trabalhador. Ah, não tem jeito de carregar. Tem sim, tem como fazer direitinho, tem como obedecer às leis, né? Isso é desculpa para... é preguiça, tem que fazer o negócio direito. Daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem, você vai entender do que eu estou falando. E a outra situação que eu queria chamar a atenção aqui também é que o nosso WhatsApp também está à disposição, tá? Você que está nos acompanhando, por exemplo, em uma de nossas reprises, né? Afinal de contas, temos várias reprises aí ao longo do dia, sem contar os nossos vídeos lá no YouTube. Você que está nos assistindo, você também pode participar pela reprise, tá? Está assistindo aí de noite, de madrugada? Pode mandar, não tem problema não. O nosso WhatsApp está aqui 24 horas por dia. Se for de madrugada, tem um pouquinho de paciência, né? Tem que esperar chegar alguém aqui na redação para te responder. Mas cedinho o pessoal já está aqui na redação. E por falar em já estar aqui na redação, sempre gosto de chamar a atenção para isso. Estamos aqui na rua Carmela Dutra, 765, bairro de Agriões, bem atrás aqui da prefeitura. Qualquer dúvida que você tiver com relação, qualquer pedido que você queira fazer mais direto à nossa redação está à sua disposição sempre, tá? Venha aqui, venha visitar a nossa sede, venha conhecer, né, o nosso trabalho. A gente está aqui de portas abertas, né? Literalmente de portas abertas o dia inteiro para te receber. E por falar em de portas abertas, né, hoje tem transmissão ao vivo lá no Facebook, mais uma vez, o de Portas Abertas está fazendo esse trabalho maravilhoso para a população de Teresópolis, conscientização, levando sempre especialistas, como no caso de hoje, um grupo de especialistas para debater sempre assuntos bastante relevantes. E hoje, né, dia 11 de abril, é uma data dedicada à conscientização do mal de Parkinson, né, que é talvez um dos males aí mais envoltos em mitos, desinformações, muitos preconceitos, né? E, portanto, cabe a nós dos meios de comunicação e a você que está em casa refletirmos sobre isso, entendermos, nos conscientizarmos. É para isso que servem essas datas. Eu estou com o Facebook de Portas Abertas aberto aqui para você também participar, porque hoje tem transmissão, né? A transmissão começa hoje às 17 horas, né? Vai ter, vou falar aqui para você, ó, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga, enfim, né? Todo mundo participando dessa discussão que vai envolver o momento pós-diagnóstico, né? Que é um momento bastante delicado que envolve a família inteira. Mas para falar muito bem sobre esse assunto, né? Para falar um pouco, inclusive, da necessidade de conscientização, a gente está tendo o prazer de receber o doutor Américo aqui, que é neurologista, né, doutor? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Um grande prazer receber o senhor aqui. E, como eu disse aqui na abertura, né, doutor, é talvez um dos males que mais estejam envoltos em preconceitos, desinformações, e talvez uma das doenças que mais necessite da participação familiar, né, no tratamento, né, doutor? Exato, Anderson. A gente vê hoje em dia muitos pacientes, principalmente idosos, né, que chegam ao consultório sem ainda um diagnóstico. Sim. Então, a informação é um dado importante. Eu acho que as famílias hoje, elas têm que se informar, e hoje nós temos a internet, o WhatsApp, tudo isso que facilita. O paciente idoso, por volta aí dos 55, 60 anos de idade, ele pode começar a ter sintomas de parkinsonismo. A gente chama parkinsonismo, que é o conjunto global. É o geral, né? É uma ideia global. Isso. O mal de Parkinson, né? Ou a doença de Parkinson, é a doença mais prevalente dentre as síndromes parkinsonianas. Sim. Existe um grupo de outras doenças muito parecidas com a doença de Parkinson ou com o mal de Parkinson.
E a gente percebe muito, e aqui na cidade, por ser uma cidade de idosos, a gente nota muito, verdade, esses sintomas, que é aquela lentidão de movimento, a perda da expressão facial, a pessoa tem uma mímica diminuída, tremor, uma lentidão de movimentos, tem uma postura diferente, uma cabeça fletida para frente, fletida logicamente para frente, e uma curvatura, uma lentidão muito grande dos movimentos. Então, é comum a doença de Parkinson, ou o mal de Parkinson, ser confundido com envelhecimento normal. Envelhecimento, é verdade. É até uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, porque muita gente já deve ter se deparado com esse tipo de situação, em que nós temos já, né, o idoso já numa idade mais avançada, em que as pessoas acham que não, é natural perder essa reação, essa capacidade reativa, é natural que se tenha realmente uma prostração, né, uma queda dos estímulos, né, da velocidade de resposta aos estímulos, mas não é normal, né? Não, isso é muito confundido com o envelhecimento normal, mas é realmente muito confundido. E a gente observa que muitos pacientes usando medicamentos, porque existem vários medicamentos, isso é uma informação importante para o telespectador, nem sempre ele tem mal de Parkinson. Pois é. Às vezes, esse paciente ele tem uma sintomatologia muito parecida com o mal de Parkinson, mas tem, na realidade, o que a gente chama de parkinsonismo medicamentoso, que não é o mal de Parkinson. Ou seja, é uma reação de um medicamento que ele está fazendo uso. E que tem chance de ser revertido. Olha. Eu já tive pacientes que a família falou: doutor, o senhor curou o mal de Parkinson? Não curei. O mal de Parkinson, até o momento, ele ainda não tem cura conhecida. Mas a grande vantagem nas outras formas de parkinsonismo, principalmente no parkinsonismo por medicamentos, é que ao ser retirado o medicamento, o paciente tem a chance de reverter esse quadro e voltar ao movimento normal. Então, a gente, com muita frequência, vê pacientes idosos, principalmente pacientes que têm labirintite, vertigens, que às vezes são prescritos para esses pacientes medicamentos assim à base de flunarizina, sinarizina. Eu não estou falando um nome comercial porque não é adequado. Eu estou falando um nome genérico que é permitido a gente falar. Então, os derivados de sinarizina, flunarizina, eles são bloqueadores da dopamina cerebral. E essa dopamina cerebral, quando bloqueada ou quando exaurida, né, no cérebro, começa a se apresentar esses sintomas, que é tremor, rigidez, perda de expressão facial, fala baixa, dificuldade de deglutir, a assinatura fica menorzinha, trêmula, assim como a fala. Então, é um conjunto relacionado a uma coisa chamada dopamina cerebral. Olha, que às vezes a gente não tem essa informação. E é interessante a gente observar isso. O que é a dopamina cerebral? A dopamina é um neurotransmissor cerebral. O neurotransmissor é aquele que faz os impulsos. Dá os impulsos, dão as mensagens. Por isso você anda, por isso você corre, por isso você tem habilidade, por isso você tem movimento, por isso você tem esperteza na linguagem, rapidez na fala. Então, quando a dopamina falta, você perde todas essas capacidades que você anteriormente tinha, essas capacidades. Um exemplo interessante que eu acho que é importante falar para o telespectador, eu vou dar um exemplo aqui. Você está numa festa de crianças, tá? E nessa festa de crianças, logicamente, tem muita criança, mas também tem os avós dessas crianças. Claro. Aí você observa, a criançada não para um minuto, corre para cá, corre para lá, grita, fala alto, dá trombada, derruba bolo. É criança, né? É criança. Mas o que é por trás dessa criança? O que está fazendo isso? É porque a criança tem muita dopamina cerebral.
A criança tem uma riqueza de dopamina porque ela nasce com milhões e milhões de neurônios ricos em dopamina. Então, aquela dopamina faz ela ficar elétrica, agitada, ativa, inquieta, com movimentos exagerados, corre da trombada, tudo bem. Então, nós estamos naquela festa. De repente, a gente olha o grupo dos idosos, porque os vovôs e as vovós ficam todos juntozinhos, conversando, batendo papo, enquanto a criançada está correndo, derrubando bolo, derrubando refrigerante. Você olha o idoso, quando o garçom passa, ele vai pegar um copo, ele vai mais lentinho. Vai devagar. Ele conversa um com o outro, a fala é baixa. Ele conversa com o outro, os movimentos são mais lentos. Aí você fala assim, são dois grupos totalmente diferentes. O que tem esse grupo? Esse grupo aqui das crianças tem muita dopamina cerebral, tem muita atividade elétrica no cérebro, tem muita disposição. E o grupo dos velhinhos? Eles envelheceram. Então, eles estão, ao longo dos anos, perdendo neurônios ricos em dopamina. Tá, mas isso é o envelhecimento normal. Tá, ele pode ser lento. Tem idosos que são rápidos, a gente vê na rua idosos correndo. Claro. Quer dizer, esses idosos correndo, que estão em atividade física, eles, ao longo da vida, perderam uma quantidade de dopamina X do envelhecimento normal, mas tinham um suporte, uma reserva de dopamina muito grande. Verdade. Então, enquanto ele tiver bastantes neurônios dopaminérgicos, ricos em dopamina, ele vai ter esses movimentos próprios do envelhecimento. Aí a grande dúvida, né, que eu acho que é a dúvida também do telespectador, peraí, mas quando é que eu diferencio o envelhecimento normal da doença de Parkinson, ou do mal de Parkinson? Elas são parecidas. Então, a doença de Parkinson tem a ver com o envelhecimento? Sim. Ela é mais comum nos idosos, porque os idosos perdem neurônios ricos em dopamina. De todos nós perdemos. Você vai perdendo ao longo Você não vai ter a mesma habilidade daqui a 10, 15, 20 anos. Aí, o importante é realmente, numa dúvida, você fazer uma avaliação com um especialista. Outra coisa também interessante que a gente vê acontecer muito em consultório, Anderson, é que alguns pacientes chegam ao consultório falando assim, doutor, o vovô, ele anda muito devagar, ele anda lento, ele arrasta os pés, mas ele não tem tremor, então ele não tem doença de Parkinson. É um erro. Não é só o tremor, gente. Não é sempre. É porque ficou, entre aspas, ficou condicionado, mito, né? O tremor das mãos. Se tem tremor, tem Parkinson. Não. Tem pacientes que têm tremor por medicamentos e não tem Parkinson. E tem pacientes que têm Parkinson e não tem tremor. Existe uma forma chamada rígido-acinética, em que ele é lento, arrastado, pouco movimento, e o tremor não aparece, às vezes aparece só 5, 10 anos depois. E existe a forma chamada tremulante, que sim, essa é aquela que começa que de mais aparente, né? Que a gente diz, até o jardineiro mata o diagnóstico, né? Tipo assim, até ele já sabe, né? Tá tremendo, deve ser Parkinson, mas vai ao médico. Mas nem sempre quem tem tremor tem Parkinson. E vice-versa. E o contrário também. Agora, doutor, uma dificuldade também que eu acabo percebendo é que no momento do diagnóstico, esse tratamento, né, já que o senhor já conceitou que não há uma cura conhecida, esse tratamento também tem de ser multidisciplinar, né? São vários atendimentos, né, que esse paciente precisa ter. Com relação ao acesso, né, que tem que ser uma preocupação nossa, né, gente? A gente tem que preocupar sempre, né? A gente sabe quanto é difícil a nossa saúde pública hoje, mas quanto ao acesso a esse tratamento, como é que o senhor conceituaria hoje a nossa situação com relação ao mal de Parkinson e esse acesso? Eu acho que deveria haver realmente alguma coisa bem dirigida, específica, já que o idoso ele tem prioridade nos bancos, nas filas, nos ônibus. Também na saúde. Era mais justo que na saúde houvesse uma prioridade para o atendimento do paciente parkinsoniano. Mas eu percebo que aqui na cidade
tem muito poucos neurologistas na rede pública. Muito poucos. Verdade. Mas muito poucos. Não sei no momento dizer qual é o número. O quantitativo exato. Mas é um número pequeno, mas para uma população tão grande, né? E com um índice de diagnóstico muito alto, né, doutor? Porque a gente tem hoje muitos, como você lembrou muito bem, Teresópolis é uma cidade que tem muito idoso. É uma cidade geriátrica. Tem muito idoso, muita gente escolheu, digamos assim, terminar a vida aqui, né? É uma escolha de muita gente. Mas a gente tem que ter uma estrutura para receber esse público, né? Há alguns benefícios. Por exemplo, você tem a rede de farmácias populares. É verdade. Existe um medicamento, talvez um medicamento que foi descoberto na década de 60, que ainda é até hoje a referência em termos de medicamento, né, a base de levodopa, né, que a levodopa vai ser absorvida pelo cérebro, quando chega lá no cérebro se transforma em dopamina. E tenta compensar aquela falta desse neurotransmissor cerebral. Então, eu acho que isso é uma vantagem, você ter uma rede de farmácias. A rede de farmácia é mais esses medicamentos que normalmente têm um determinado valor, eles são comprados via popular, né, desde que o médico coloque na receita uso contínuo, por tempo indeterminado, ele pode adquirir por preço bem baixinho. Eu achava até que devia ser gratuito. Com certeza. Já que são medicamentos é uma discussão que a gente precisa fazer, né? A gente precisa ter esse acesso, né? Agora, doutor, com relação a essa questão aí de portas abertas, né? A Rosana nos mandou um exemplo, né, muito legal para a gente mostrar aqui. Eu vou pedir até para o Gilberto colocar a primeira foto, Gilberto, para a gente mostrar aqui. A Rosana, né, o de portas abertas, recebeu, né, o artista plástico Thies, que foi diagnosticado, né, com o mal de Parkinson, mas ela mandou um vídeo também muito legal e eu vou fazer, nesse segundo momento aqui da entrevista, uma pergunta ao doutor Américo relacionada a isso, a qualidade de vida desse paciente. Dá uma olhada no vídeo, tá meio tremido, né, Rosana? Mas não tem problema não, vamos colocar assim mesmo, que é, né, o paciente andando de bicicleta. Olha só, gente, ele está com bastante restrição do movimento, né? Ele é um artista plástico, está com muita restrição, mas olha, ele consegue, na pedalada tá bem, né? Na pedalada ele tá bem, doutor. Na pedalada ele tá legal. E aí com relação a essa qualidade de vida, né? Que tem que ser uma preocupação também. Isso, né, basicamente é o princípio do tratamento, né? Fornecer a qualidade, de vida. E voltando àquela pergunta anterior sua, ao tratamento multidisciplinar, né? Não tem jeito, porque e aí tem que ser mesmo, né? Se ele fala baixo, escreve baixo, escreve escrita curta. Tem dificuldade de engolir, tem que fazer fonoaudiologia. Existe um tratamento também de fisioterapia muito importante. Para garantir a qualidade dos movimentos. Para ter qualidade de vida, para ter ajuste postural, já que um dos polos da doença é a perda do controle postural. Você vai fazendo um arco. O paciente parkinsoniano, ele vai fazendo um arco. Cabeça, pescoço, tronco. Ele perde a mobilidade das cinturas, tanto da cintura de cima, que é a cintura escapular, quanto da cintura pélvica. Ele perde essa habilidade. Então ele fica, entre aspas, travado. Aí entra a necessidade de um acompanhamento fisioterapêutico. Então ele tem que ter fono, tem que ter fisioterapia. Outra coisa, a perda de dopamina cerebral, que é importante também o espectador ter conhecimento, também gera uma depressão. Então esses pacientes... E aí entra a família muito importante nesse momento. Ele ao longo do tempo vai se deprimindo pela própria perda da dopamina cerebral. Porque a dopamina, se você olhar a criança, fala, conversa, ri, ela está com humor aquele estado de acima. Euforia, né? E o paciente com perda de dopamina, vai que perdendo acontece essa capacidade. Também no idoso de envelhecimento normal, ele também vai tendendo a deprimir com o tempo. Então a dopamina, ela serve tanto para os movimentos, para melhorar a qualidade de movimento, para aumentar a ligeireza cerebral e para melhorar o humor. Então a gente olha um idoso animado, conversando, a gente fala assim, ele tem boa dopamina cerebral ainda. Agora olha um outro
triste, deprimido, parado, quase não pisca o olho, quase não engole. Por isso alguns salivam, porque ele perde o que a gente chama de movimentos automáticos. Movimentos automáticos é piscadela, expressão facial, o engolir e deglutição. Então, se ele perde esses movimentos chamados automáticos, ele começa a acumular saliva, e aí é a hora da família começar a perceber identificar, né, esses detalhes e dirigir esse paciente para um atendimento adequado, multidisciplinar. Né? E por isso que é importante essas datas, né, que chamam a atenção. A gente está dedicando aqui esse espaço, né? Aliás, se deixar, a gente vai falar até amanhã, né, doutor? Porque tem assunto. Tem assunto para falar. Agora você vê como é que é importante a gente ter acesso a essas informações, não cair nessa coisa de confundir, né, o envelhecimento normal com alguns sintomas, quadros sintomáticos do mal de Parkinson, entender que o mal de Parkinson, né, é um dos elementos de uma gama maior, né, de doenças e de algumas circunstâncias que esse envelhecimento vai causar. Então, essas datas são importantes para isso. Eu quero agradecer demais, doutor Américo, a sua participação, foi muito importante. Você falou a verdade. Se tivesse disponibilidade, a gente teria mais... A gente ia embora, né? Faltou uma coisa importantíssima. Por favor. Quando a gente falou em medicamentos, que eu falei medicamentos para labirintite, mas tem os medicamentos psiquiátricos que dão parkinsonismo. É verdade. Você nota um paciente está deprimido, ele vai ao profissional, ele passa às vezes um neuroléptico, daqui a pouco o paciente fica... Que tem esse efeito, né? Igualzinho a um portador de... Aí tem que diferenciar isso, ver se é possível. É verdade. Então são muitos medicamentos, inclusive. Então, é que eu lembrei que eu só falei. É importante, é importante. Dos antilabiríticos. Como a gente falou, já é assunto para a gente ficar aqui o dia inteiro, né? Verdade. Infelizmente, televisão não nos dá essa possibilidade. Isso. Mas eu quero aqui agradecer demais a presença do Dr. Américo aqui, lembrar ao Teresopolitano que é realmente algo para a gente se debruçar, né? Conhecer profundamente. Afinal de contas, todos nós estamos envelhecendo, né? Diariamente, estamos suscetíveis, né? aos males, aos benefícios, claro, né, do envelhecimento, mas também aos males que o envelhecimento traz, e a gente precisa estar atento, né, enquanto cidadãos conscientes. Lembrando que o De Portas Abertas faz transmissão hoje com vários especialistas, né, tá aí a fanpage para você acompanhar. Hoje tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem fonoaudiólogo. Olha, gente, aquele trabalho que você está acostumado aí com De Portas Abertas, né? A gente agradece mais uma vez ao doutor Américo. E eu, Anderson, também agradeço essa oportunidade de poder colocar minhas informações aí para o público. São 41 anos de neurologia. 41 anos. Quer dizer, esse tempo foi muito pequenininho para tanta coisa, né? Mas, de qualquer forma, foi. Mas a gente vai marcar uma outra oportunidade, doutor Américo, voltar aqui para a gente falar um pouco mais, com certeza. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. A gente agradece demais a sua presença aqui. A todos e aos telespectadores que tiveram a paciência de ouvir. Né? Tá bom. E para você que está em casa, não acabou não, tá? Falei que o programa de hoje ia ser agitado. Daqui a pouco nós vamos receber aqui uma professora queridíssima que está concorrendo, gente, olha só, não é pouca coisa não, é coisa pra caramba. A melhor aula do Brasil, é isso mesmo. Se você perguntar às alunas dela, né, elas já vão saber disso, mas tem um concurso aí só para confirmar essa história, né? A professora Jéssica vai estar com a gente daqui a pouco, depois do intervalo comercial, não saia daí, porque o intervalo é rapidinho, já já a gente está de volta.